Fala galera da Fisiologia na Prática, tudo bem? Adonis Carnevale falando e hoje nós vamos discutir um pouquinho em relação a um dos assuntos que traz muita, mas muita dúvida quando a gente se depara na prática. Não só para os professores, entretanto também para os alunos que a gente vivencia aí ou que nós encontramos no dia a dia no nosso trabalho. É aquela pergunta, aquela questão que você já deve ter ouvido. Qual é o melhor treino para se gerar o emagrecimento? E ó, preste atenção que nós estamos falando de uma palavra-chave aqui. Emagrecimento. Vou já abrir um parênteses para você. O emagrecimento não é somente a perda de peso na balança, porque quando eu perco peso na balança eu posso estar perdendo juntamente massa muscular. Iremos descobrir em breve que a massa muscular, músculo, é também muito importante para se gerar o emagrecimento. Enfim, voltando, qual é o melhor treino para se gerar esse emagrecimento? Você tem alguma ideia aí? Será que é correr? Será que é o famoso HIIT? Será que a musculação vai me propiciar um melhor emagrecimento? Qual o melhor treino para se gerar o emagrecimento? A resposta para essa pergunta é fácil. Não existe o melhor treino para se gerar o emagrecimento. Vou repetir novamente, meu querido. Não existe o melhor treino para se gerar o emagrecimento. Por que nós não começamos de uma pergunta um tanto quanto mais elaborada e que vai nos levar ao grande cerne da questão para decidir o que fazer para gerar o emagrecimento? É aquela assim, ó, quais são as adaptações que vão me propiciar um melhor emagrecimento? Quais são as adaptações orgânicas, estruturais, metabólicas que eu preciso proporcionar no organismo do meu aluno que vai me promover um maior emagrecimento, uma maior perda de gordura corporal? Enfim, vem aqui com o tio que eu vou te ensinar uma coisinha, ó. Quando a gente fala em emagrecimento, novamente, perda de gordura corporal. E aí a perda de gordura corporal no nosso organismo ela é dividida em dois momentos. Primeiro, ela é dividida na lipólise. Depois, na oxidação. Nesse episódio, pessoal, nós vamos nos atentar no primeiro processo que diz respeito ao emagrecimento, que diz respeito à perda de gordura corporal. No caso, a lipólise. A lipólise, ela é, como a gente já pode ver aqui, através do nome, lipo vem de gordura, de lipídio. Então sempre que você vê o prefixo lipo em alguma palavra na fisiologia, seja no livro, seja em algum artigo científico, lembre que está falando de gordura. E lise, em todo momento que você vê esse prefixo lise em alguma palavra também relacionada à fisiologia, relacionada à educação física, relacionada ao exercício, nós estamos falando de quebra, ou seja, lipólise, quebra da célula de gordura. É a quebra da gordura corporal. Perfeito. E quando a gente fala de quebra, quer dizer que essa gordura ela tem que estar em algum lugar. E aí, nós temos gordura armazenada onde no nosso organismo? Em vários tecidos nós temos. Entretanto, o principal e do qual nós vamos falar hoje, no tecido adiposo. Isso, lá na célula do tecido adiposo, que é composta por, obviamente, gordura. E como que está armazenado essa gordura que nós ingerimos no nosso tecido adiposo? Ela está armazenada na forma de triglicerídeos. Triglicerídeos. E esse nome vem da onde? Tri, de 3, obviamente, entretanto, 3 moléculas de ácido graxo. E glicerídeo, opa, eu errei aqui, ó, triglicerídeos, pessoal, não cometam esse erro, tri de 3 e glicerídeos. E esse glicerídeo é do que? Glicerol, que é um álcool, que nós vamos ver ele no momento de nossas aulas, de nossos episódios, quando nós formos falar de um assunto muito importante também, que é a neoglicogênese. Enfim, entretanto aqui, ó, vamos nos atentar do que o triglicerídeo é formado. De ácido graxo livre, 3 moléculas, por isso tri, e glicerídeo, glicerol. Pois bem, a gordura no nosso organismo, ela é armazenada nesses triglicerídeos, como forma de triglicerídeos. Nesse contexto, pessoal, eu preciso, para iniciar o processo de emagrecimento, eu preciso quebrar
essa célula de triglicerídeo e conseguir fazer com que essa gordura, esses ácidos graxos livres, eles cheguem até o local onde eles vão ser oxidados, onde eles vão ser utilizados para gerar energia. Enfim, como acontece essa quebra da molécula de gordura? O nosso sistema nervoso central, pessoal, ele, mais especificamente, o sistema nervoso simpático, ele atua quando a gente está em momentos de estresse e também atua quando nós estamos no momento de exercício físico, que no caso o exercício físico, ele é um estresse orgânico, ele é um estresse para o organismo. O sistema nervoso central, principalmente o simpático, ele libera alguns hormônios, do quais eles são chamados de hormônios lipolíticos. Ó, o próprio nome do hormônio já diz, lipo, gordura, líticos, que agem na quebra, líticos, quebra de gordura. São hormônios que auxiliam, que promovem também uma maior quebra de gordura. Esses hormônios, principalmente, eu posso destacar dois que agem nesse sentido. A adrenalina e o outro hormônio também tem uma grande ação lipolítica, é o GH. Enfim, esses hormônios eles são liberados novamente através do exercício, especificamente por uma glândula que nós temos aqui no nosso sistema nervoso central, que chama adenohipófise. Ela chama também hipófise, e ela libera esses dois hormônios, especificamente o GH. A adrenalina ela é liberada posteriormente através das suprarrenais, que é uma outra glândula. Enfim, esses dois hormônios eles precisam estar na corrente sanguínea, chegar aqui na célula do tecido adiposo e se ligarem com os seus respectivos receptores. Ou seja, já vai uma dica para vocês aí. Não adianta eu ter muito hormônio disponível e não ter tanto receptor na célula assim para agregar, para se ligar com aquele determinado hormônio. Portanto, eu preciso de receptor também. E vamos supor que o GH está esperando o seu receptor. Seus receptores estão aqui. O GH vem e precisa se ligar com esse receptor celular. A partir daí, inicia-se algumas mensagens. São reações químicas que nós não precisamos saber disso, porque isso nós não vamos usar muito na prática, e aqui a gente sabe que está na fisiologia, na prática. Portanto, são segundos mensageiros que ativam uma determinada enzima. E quando a gente fala enzima, a gente tem que saber que é uma proteína específica que faz alguma reação, ou seja, ela nasceu para fazer só aquela reação. Pois bem, acontece um processo de segundos mensageiros, do qual ativa uma enzima específica, e uma das mais importantes que atuam nessa quebra do tecido adiposo, da célula de gordura, que é a lipase hormônio sensível. A lipase hormônio sensível ela é uma das enzimas principais que agem na quebra desse tecido adiposo. Pois bem, a lipase hormônio sensível ela é ativada através de uma comunicação endócrina, de uma comunicação hormonal, e ela age quebrando essas células do tecido adiposo, esses triglicerídeos. E Adonis, quebra em quê? Novamente, quebra em 3 moléculas de ácido graxo livre e uma molécula de glicerol. Em suma, pessoal, é assim que acontece a lipólise. E depois quebra aqui, vai para onde, Adonis? Vai para a corrente sanguínea, e aí começam uma série de outros processos que vão levar ela até a célula muscular para ela ser oxidada, para ela ser metabolizada. Perfeito. E aí veio uma coisinha na cabeça quando eu estava falando para vocês aqui. Pessoal, tem muita gente que a gente vê que toma aqueles suplementos termogênicos, não é mesmo? Existem até alguns remédios que alguns médicos, muitas vezes de maneira indiscriminada, prescrevem, que é a tal da sibutramina. Como que funcionam esses suplementos termogênicos, pré-treinos e a sibutramina? Fácil, elas têm a propriedade de estimular o sistema nervoso central, de maneira que estimule, que deixe ativo o nosso sistema nervoso simpático por um pouco de mais tempo, ou por um longo período enquanto você está utilizando determinada substância. Portanto, quando ela promove esse aumento, essa ativação do sistema nervoso simpático, você mesmo parado, você está no estado do sistema nervoso simpático atuando muito, e você tem esses hormônios
como por exemplo, e principalmente adrenalina e GH, liberados em enxurrada no nosso organismo. Portanto, você tem uma maior ligação desses hormônios com seus respectivos receptores, e consecutivamente você tem uma maior ativação dessa enzima principal, que é a lipase hormônio sensível, e nesse sentido você terá consecutivamente uma maior quebra do tecido adiposo. Perfeito, você terá mesmo. Entretanto, a pergunta que fica, e por isso que eu comentei anteriormente, às vezes essas atuações são um tanto quanto indiscriminadas, são um tanto quanto irracionais. Por quê? Quando você tirar o remédio dessa pessoa, o sistema nervoso central não vai entender, ele vai ter, quando você tirar, ele já vai ter parado, interrompido a nossa liberação desses hormônios de maneira normal, de maneira natural. Porque sempre que nós colocamos algo exógeno, de maneira exógena, ou seja, de fora para dentro, que não é produzido por nós mesmos, não é produzido naturalmente, organicamente, o sistema nervoso, ou seja, qual for a glândula, percebe essa diferença em termos de quantidade hormonal ou de quantidade de substância e manda uma seguinte mensagem para as glândulas ou para o resto do organismo. Primeiro, diminua essa liberação desse hormônio. Por quê? Porque já tem bastante, nós não precisamos produzir muito. Lembra que o organismo ele sempre quer um estado de homeostase, ele sempre quer ficar aqui, ó, tranquilaço. Ele não quer problema para a cabeça dele. E aí a segunda mensagem que ele fala assim, ó, tira um pouquinho de receptor, como por exemplo do GH, do tecido adiposo, porque eles já estão saturados, já tem muito GH se ligando com ele. E aí esse é um processo que nós chamamos na fisiologia de down regulation. Down regulation. E o que quer dizer essa down regulation, como o próprio nome diz? Regulação para baixo. Ou seja, pega tudo que você tem de produção, pega tudo que você tem de receptor e diminui. Por quê? Porque eu já estou tomando, eu já estou recebendo muito, o organismo fala, eu já estou recebendo muito, para que eu vou ter o trabalho de fazer mais ou de ter receptor lá? Então eu não quero trabalho, eu quero homeostase, arranca tudo e diminui. O problema disso é que quando você sai com um remédio, você sai com essa substância exógena, você já não está com a produção lá em cima e pior ainda, você está com um menor teor de receptores celulares. E até isso converter e voltar à normalidade, de repente quem já emagreceu pode ter voltado tudo. Sabe aquele famoso efeito estufa? Tá explicado o efeito estufa também. Acontece um efeito que você não tem mais esses hormônios em enxurrada, você não tem mais esses hormônios sendo liberados, você tem menor teor de receptores, e aí o seu sistema nervoso, além de diminuir a atuação do sistema nervoso simpático, você tem uma menor lipólise, ou seja, você tem uma menor habilidade para se quebrar célula de gordura durante um determinado tempo, tá bom? Pessoal, a lipólise é um dos processos mais belos que o nosso organismo possui, e um dos primeiros processos, o primeiro processo para se gerar o emagrecimento. Uma das nossas principais adaptações que nós podemos promover para aumentar, para melhorar essa lipólise é a chamada angiogênese. O que é angiogênese? É a famosa capilarização, ou seja, aumentar o número de capilares que irrigam essa célula muscular, que irrigam essa célula de gordura, que irrigam esse tecido adiposo. Pois bem, capilarização é um desses processos que a gente pode melhorar alguma dessas adaptações, que a gente pode propiciar no organismo do nosso aluno para que promova maior lipólise. Ou seja, quanto mais capilar, quanto mais caminho tiver de sangue chegando no tecido adiposo, com certeza vão ter mais hormônios, vão ter mais propriedades hormonais endócrinas que vão me auxiliar nessa quebra da célula de gordura. Perfeito, galera? Essa foi a lipólise. Gostaria de agradecer a sua presença aqui comigo e no próximo episódio a gente vai continuar um pouquinho mais com esse assunto que é perfeito e é muito belo, que é o emagrecimento.